O LagoCast Brasília de hoje recebe Gustavo Poubel. Casado com Renata Borges, o pastor é professor desde 2007 no Seminário Teológico Carisma e autor de 2 importantes livros da grade curricular, Liderança e Cristo, aquele que cura. Foi pastor sênior da Lagoinha Igarapé por mais de 10 anos e atualmente compõe o time de pastores da Lagoinha Alphaville. Senhoras e senhores, com vocês, Gustavo Poubel. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um LagoCast Brasília. Viu aí na apresentação, viu na thumbnail, este homem de Deus, um professor importante para a gente aqui, aluno do Seminário Teológico Carisma, Gustavo Poubel. Professor, pastor, obrigado, viu? É uma honra te receber aqui. Obrigado. E a maldade que a gente faz com todo professor do Carisma é essa. Acaba a aula no sábado inteiro, a gente sequestra e traz para cá. Aqui vocês são maratonistas, né? Para o pessoal que não conhece, mas que está nos vendo aí. Aqui o povo tem a aula do Carisma de 8 da manhã às 18. É verdade. E a gente já tentou falar com o pessoal da coordenação, com o pastor Esdras. Gente, muda esse dia. E ele falou, não, aqui é tranquilo, porque nós somos um povo de uma cultura de... Como é que fala? De concursos, né? É São cheios de concurseiros. É verdade. Falei, então tá bom. A moçada... E aí tem uma coisa, eles só trazem os professores experientes, porque os professores que estão começando recentemente não encaram uma maratona de 8 horas direto. Pode ser puxado, né? Então tem uma parte positiva nessa maratona aí. Mas assim, é porque realmente aqui fica quinzenal, né? Então sim. É um sábado sim, um sábado não. Então o sábado não, eu já me formei no Carisma tem um tempo, mas assim, qual que era o nosso pensamento familiar? Vamos resolver tudo no sábado, não. No sábado sim, é aula e aí já era. A gente... depois acostuma também, né? É. Não, e agora é um ano. Né? Então assim... Tá muito flexível, né? Tá muito mais acessível. Porque às vezes a pessoa falava 4 anos, 2 anos, 1 ano. Um ano para seminário não tem desculpa. Não tem como. Cada 15 dias. Meu Deus. E o negócio é o seguinte, porque quando a gente põe na ponta do lápis as coisas assim, a gente vai pensando muito humanamente, mas quando a gente começa a assistir a aula, é impressionante. É assim, é unânime. Todo mundo pensa, meu Deus do céu, ainda bem que eu vim, cara. Graças a Deus que eu me matriculei, que coisa boa. O que eu falo sempre nas aulas, quando a gente vai começar, é que nós temos alguns enganos, né, na fé. A gente acha assim, a hora que eu comprar o meu carro novo, ou trocar de casa ou apartamento, minha vida vai mudar. Né? Quando eu começar um relacionamento, minha vida vai mudar. Isso. Mas o que realmente muda a vida do cristão é a exposição profunda das Escrituras. Sim. Porque Gênesis 1, de 1 a 3, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, no 2, a terra estava sem forma vazia, no 3, haja luz e houve luz. Então a nossa vida muda com a exposição profunda das Escrituras. Nós somos escravos das nossas crenças. A gente não... Né, descobre. Aquilo que a gente faz sem pensar é aquilo que a gente crê internamente. Então, quando mudamos a nossa crença, pela exposição às Escrituras, a nossa vida muda. Eu lembro que na minha época de seminário, eu já cheguei a fazer ainda no ministerial lá em Belo Horizonte, que eram 2 anos, de segunda a sexta-feira, o modelo que só temos lá até hoje. Eu lembro que no primeiro ano de férias, eu me vi orando diferente. Eu me vi mais calmo, eu vi as minhas reações, eu vi as minhas orações, eu vi orando as aulas. E eu falei, meu Deus, agora mudou. Então, o que muda a nossa vida de cristã é a exposição profunda das Escrituras. O Carisma tem esse impacto em todo mundo que se disponibiliza a fazer. Muito bom. É verdade. Eu sou um garoto propaganda disso aí, cara. Porque, assim, quando eu cheguei em Lagoinha, eu já tinha uma formação teológica de outro seminário. Uau. Então, eu pensei, eu não preciso do Carisma. Meu ledo engano, né? E aí, abriu a matrícula. Eu falei, cara... Eu tenho que fazer, porque a gente faz tudo, a gente faz curso de voluntário, a gente está aqui. Falei, não tem como, eu vou fazer. Mas eu fui mais por uma questão protocolar dentro de mim, inicialmente. Eu confesso que eu falei, tem, né? Tá disponível, não, vou me matricular, vou estudar e tal, né? Nunca é demais aprender, aquela coisa meio rasa, né? Só que quando eu comecei, eu falei, meu Deus do céu, cara. A nossa mente abre em momentos... Eu sou suspeito em falar do Carisma, eu sou apaixonado. Porque realmente, então assim, quando chega a gente na igreja, faz o processo de membresia, a gente consolida e tudo, fala, meu irmão, Carisma. Próxima matrícula tem que fazer assim, não, pastor, eu não quero ser pastor, não. Não é para ser pastor, é para você ser um cristão melhor. Nosso pastor André tem uma fala, né, que é muito assertiva. Ele diz que o Carisma ela é a coluna vértebra doutrinária da Lagoinha. Então, se nós temos quase 700 lagoinhas hoje, nós teríamos que ter quase 700 carismas hoje, ou pelo menos em regiões específicas. Né? A gente está chegando a 80 unidades, então a gente tem muitas unidades ainda para abrir para poder... É verdade. Contemplar, né? Contemplar toda a nossa lagoinha. Mas eu acredito que isso em todas as igrejas, como o corpo de Cristo. O Ministério do Ensino precisa ser um lugar, um ponto forte de influência nas igrejas.
Porque não tem jeito. O que você não pode terceirizar na vida cristã? Você não pode terceirizar a adoração. A gente tem essa mania, né? Você chega no culto, vê um bom grupo de louvor, você fala, adoração está garantida. Não, uma boa música está garantida. Até uma direção de louvor. Mas a adoração, a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e verdade. Mesmo que ela seja coletiva no corpo, ela é individual. Então eu não posso terceirizar a adoração no culto, no culto ou no meu momento de adoração para um grupo de louvor ou uma música que está tocando. Sim. A gente não pode terceirizar a oração. Porque tem os intercessores da igreja que a gente gosta de dar o papelzinho e falar, ora por mim. Eu gosto de dizer que a oração mais poderosa não é ore por mim, é ore comigo. Jesus disse, 2 concordaram acerca de qualquer coisa. Legal. Então isso. a gente, às vezes, tem essa mania de olhar para algumas pessoas e entender. Lógico, tem os intercessores que são maratonistas da oração. Vão passar mais tempo gerando a vontade de Deus em oração e vão trazer ao ambiente da igreja, né? Ou interceder por coisas específicas e pessoas e tal. Mas a gente não pode terceirizar. E nós não podemos terceirizar o estudo das escrituras, porque senão a gente elege aqueles que têm vocação, aí não é um grupo de 5, de 10, não sei de 15. Antigamente era assim. Sim. A gente levava para um seminário, ficava 5 anos, estudava hebraico, grego, né? Aquela loucura toda. Quando voltava, ia 10, voltava 5, ia 20, voltava 15. E a gente, não, a pessoa realmente tem um teste, passou pelo teste, passou por um seminário extremamente difícil, pesado, e aí ele tem, ou ela tem vocação. Aí todo mundo parava para poder ouvir só aqueles que fizeram o seminário. Mas o seminário hoje, o Carisma faz esse papel, é realmente regar todo o corpo de Cristo. Né? Então, a estrutura de ensino precisa ser um dos principais pontos de influência no modelo saudável de igreja. Quando não é isso, oh meu Deus, às vezes é uma espiritualidade exagerada de um lado, ou a frieza do outro, por causa de não ter uma estrutura de ensino. Acaba sendo influenciada pela moda do momento. O que está em alta agora? É um tipo de música, é um tipo de culto. Agora, quando tem um alicerce na palavra, é uma segurança. Né? Segurança. É impressionante. Então, realmente, o carisma ele tem esse impacto tão coletivo na igreja, né? Porque é acessível, no sentido de, assim, você não precisa ser um cara extremamente vocacionado, porque tem pessoas que ainda não têm clareza da sua vocação. E, às vezes, no próprio carisma. Olha, a aula dos 5 ministérios. Dos dons ministeriais. Meu irmão, deixa a moçada doida. Porque agora eu entendi. Meu Deus, finalmente. Esperta, né? Traz um autoconhecimento, traz uma... Então, tem pessoas que querem respostas antes de começar a se tornar um seminarista, quando, na verdade, o processo aqui é o contrário. Porque é durante o processo letivo, de estudante, que você vai se conhecendo. Sim. Né? Eu falo que o Ministério de Ensino, e o Carisma entra nisso, ele tem 3 funções principais da igreja local. Ele é para maturar o cristão, então a exposição profunda das Escrituras, com um bom roteiro bíblico, ele vai amadurecer. A maturidade vem pelo ensino das Escrituras, então vai maturar o cristão. Número 2, vai despertar e capacitar os líderes voluntários. Hoje a força de trabalho da igreja não está só nos seus vocacionados principais, está no corpo de voluntariados. Verdade. Então o ensino deve despertar e capacitar o líder voluntário. Sim. Terceiro, aí sim, ele capacita ou ele prepara aqueles que vão passar pela ordenação, porque são realmente vocacionados. Então, assim, maturidade, despertamento, treinamento de liderança voluntária. E aí sim, capacitar aquele que vai ser vocacionado, passando por uma ordenação para ter um ministério, talvez de tempo integral ou mais dedicado. Então, o ensino permeia tudo isso. Não é só para essa última ponta, né? Sim. Que a gente achava, não, é para o ordenado, né? Geralmente, né? Se supõe. Ou antigamente, acho que tinha muito essa linguagem. Hoje em dia, não. É para permear o corpo de Cristo. E só não gosta de ensino na Bíblia 2 pessoas, o diabo e os líderes manipuladores. É verdade. Que aonde a ignorância é a manipulação. Aonde é conhecimento das Escrituras, não tem como haver manipulação. Você precisa de trazer uma liderança, uma conexão, um serviço, um cuidado, uma relação de igreja saudável. Que as Escrituras são a nossa balizadora para isso, né? É muito importante. E hoje a gente vê aqui, parece que às vezes alguém que vê de fora pode até pensar assim, não, mas é slogan. Mas quando fala Seminário da Palavra do Espírito, é tão profundo isso. Porque hoje está no Senhor, né? Minha avó, e a primeira vez que eu fiz seminário eu tinha 17 anos. E ela falou, não faz não, que você vai esfriar. Quem faz seminário perde o Espírito Santo, deixa de ser pentecostal, etc. Aquela coisa toda, né? E assim, o carisma é justamente isso, que a gente, durante a aula, sendo batizado com o Espírito Santo. Tem aulas que são moveres sobrenaturais, assim, e tudo
100% pautado nas Escrituras. É. Então, assim, uma pessoa que está estudando, ela também está se revestindo do Espírito Santo. É. Não é aquela letra, aquela coisa... Porque realmente tem, assim, né? Tem uma galera que começa a fazer teologia e fica chata, né? Fica os caras meio, ô, meu irmão, que bacana, hein? Arminiano ou Calvino, hein? Ô, meu irmão. Gosto da discussão, né? Eu falei, já foi, essa época já passou. Ela não estava errada quando ela dizia, cuidado com alguns seminários que mais matam do que dão vida. É verdade. Né? Não só porque são mais teóricos, não é isso. Mas o problema é que a teologia, ela tem teologia saudável e não saudável. Sim. Então, uma teologia liberal, neoliberal, aquela que questiona a inerência das Escrituras, diz que a Bíblia precisa ser atualizada, aquelas situações terríveis. Tem seminário que realmente a pessoa vai entrando numa situação mais técnica e perde realmente a essência. Mas, quando a gente vai para as Escrituras e vê Pedro dizendo crescer na graça e no conhecimento, a gente pode aplicar, né? Sim. Ele não está falando exatamente disso, mas a gente pode aplicar que nós podemos receber o poder de Deus no estudo das Escrituras e o poder de Deus nos leva ao entendimento das Escrituras. Sim. Então, uma coisa está ligada à outra. E o depósito do carisma é exatamente essa, da palavra do Espírito. É uma exposição bíblica, mas sobre a direção do Espírito Santo. E a gente tem esse experimento nas aulas. E uma vez que a gente tem isso, né, de experimentar nas aulas, a gente quer depois nos cultos. A gente quer, né, estudar a Bíblia dessa forma, buscando o poder de Deus pela leitura bíblica e entender as Escrituras pelo poder de Deus. E a gente quer agora os cultos, a gente quer agora os GCs, a gente quer agora os livros, né, que carregam essa essência. É extraordinário. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. E também culmina numa conferência que é sobrenatural, também que faz é como se fosse uma cereja num bolo delicioso, né? E para toda a liderança também, a gente fica com uma responsabilidade maior porque, por exemplo, o Hero, né, que é um ministério que eu estou responsável. Quando eu vou pregar numa confraria que a gente faz aqui, ou num culto, num momento, eu penso, cara, tem 300 seminaristas aqui, a moçada também não vai engolir, né? Você tem que preparar um sermão mesmo ali, né? Isso é muito bom, então todo mundo ganha, a igreja toda ganha. Verdade. Pastor, agora falando um pouquinho menos do seminário, falando do senhor, vvamos falar um pouquinho do senhor aqui. Paul Bell, esse nome é muito elegante, muito chique. É Brasil? Como é que tem uma origem aí? Então, na verdade, a família brasileira de muitas gerações, então a gente não sabe exatamente quais são as origens lá fora, mas ela tem uma origem francesa. A ideia de Paul Bell é vindo do francês. Sim. Mas a maior parte está em Vitória do Espírito Santo, a parte ali do Espírito Santo e também no Rio de Janeiro, interior do Rio. Sim. Então a boa parte da família está nessas regiões. O senhor é carioca? Não, eu sou de Vitória. De Vitória. De Vitória do Espírito Santo. Fiquei 22 anos lá. Com 22 anos fui fazer o seminário em Belo Horizonte. Fiquei 19. E agora tem um mês e uma semana que nós estamos... Eu e minha esposa estamos agora em Alphaville. Que servindo bacana. lá na Lagoinha de Alphaville. O senhor ficou, então, quase 2 décadas lá na Matriz? Quase 2 décadas. Na Matriz eu fiquei 9 anos. Sim. Depois eu fui pastorear 10 anos e 9 meses uma Lagoinha numa cidade chamada Igarapé. 50 quilômetros de Belo Horizonte, sentido São Paulo, ao lado de Betim. Sim. Pra quem conhece lá a região. Igarapé. Eu acho que eu já passei por lá. 50 mil habitantes. Eu não sei. Eu acho que eu passei, porque eu fui de carro uma vez, acho que eu passei por lá, minha esposa falou, Igarapé. Eu tenho essa memória. Passei lá os melhores anos da minha vida. Que bênção. Pastoreando, amando, sendo amado. E aí essa direção de Deus para ir para Alphaville? Direção de Deus para ir para Alphaville. A gente não sabe quanto de tempo nós vamos desenvolver lá. Mas foi muito claro para nós, quando deu 8 anos de Igarapé, de Lagoinha Igarapé, Deus falou comigo sobre um tempo de desprendimento, para que nós pudéssemos realmente preparar uma liderança que ficaria né, no nosso lugar. E é interessante que nós temos carisma lá há 8 anos e meio. Então, desse carisma... Quer dizer, a igreja nasceu com carisma já. Ela já tinha um tempo de existência, mas 2 anos depois de eu estar lá, eu já coloquei o carisma. Sim. Né? Quando eu cheguei lá, ela já estava aberta, mas dos 10 anos, 2 anos depois que eu estive, então 8 anos e meio com carisma. O carisma produziu esse teor bíblico para toda a igreja, produziu uma equipe extraordinária de líderes e os principais, os pastores. Então nós tivemos a oportunidade de formar mais de 300 alunos e eu pude ordenar ali em Igarapé 17 pastores. Que bênção. Então nós abrimos 6 igrejas na região e fizemos uma equipe, nos últimos 2 anos, uma equipe de 5 casais de pastores lá. Quando deu esses 8 anos, Deus falou no meu coração, está na hora de desprender. Né? Alguém fez uma pergunta, você veio aposentando aqui? Falei, eu amo, meu coração está aqui 100%, mas eu não me vejo aposentado aqui. Eu vejo outras direções que Deus me deu se cumprindo. Beleza, então começou o preparo.
tinha um casal mais próximo, 9 anos lá comigo, e de repente eu falei, são eles. Quando eu viajo, eu deixo a chave da igreja e da casa com eles. E de repente eles foram para Espanha, Deus chamou eles para Espanha. O Leandro e o Roberto é assim que estão funciona, lá no norte da Espanha, lá na Galícia, fazendo um trabalho extraordinário, abrindo igreja lá no meio dos galegos. Né, um povo que nós amamos muito, né, o casal que nós amamos muito, a família. Mas aí, 3 outros casais mais novos, nós começamos a dar uma atenção. E Deus trouxe à tona, trouxe aos meus olhos, um olhar especial sobre os pastores que estão lá agora, o Wilker e a Tâmara. Pensa num povo melhor do que a gente. Pensa no povo amoroso, no povo que, né, no casal que ama as escrituras, organizados e que tem um coração pastoral. E aí então nós começamos a investir mais próximos a eles. Deus me falou primeiro, né, falou para minha esposa, nós conversamos com eles. Inicialmente eles não, né, talvez venha alguém de fora. A estrutura de Lagoinha é muito assim, né? A gente tá pastoreando uma igreja, de repente você vai para uma igreja e vem outros líderes para aquela igreja. Mas Deus me falava que não seria substituição, mas sim sucessão. E eles também conosco há 8 anos. Foi um presente de Deus quando eles floresceram na liderança, né, e realmente serem preparados para assumir. Eu vi promessa de Deus se cumprindo diante dos meus olhos. Então, assim, esse último ano foi um misto de tristeza, da despedida, ao mesmo tempo de alegria, da preparação, e ver a igreja também acolhendo eles e se conectando a eles de uma forma muito extraordinária. E aí nós tínhamos uma certeza. Nós precisamos ir à frente. A Alphaville já tem um ano e tanto, né, 1 ano e pouco, que a gente já tem um convite para ir para lá. Na verdade, uma expressão que veio no meu coração, foi compartilhar com uma das pastoras lá, e depois, né, chegou aos ouvidos do pastor Fernandes. Ele nos recebeu com muita paz. Mas mesmo assim eu tinha o tempo da sucessão para o tempo da ida para lá. Sim. Quando nós tivemos a Global agora em agosto, né? Nós tivemos agora em setembro. Foi. Agosto ou setembro? Acho que foi começo de setembro, né? Não, agosto. Foi agosto. Foi agosto. Segunda quinzena de agosto. Foi. Quando eu cheguei lá na Global, segunda, terça e quarta era o tempo da Global só para os pastores e líderes. Sim. Quarta-feira à noite, o pastor André Fernandes foi tirar as ofertas para a Global. Eu peguei o celular, fiz uma oferta institucional da Lagoinha Igarapé para a Global. E quando eu abri o aplicativo na minha conta pessoal para dar uma oferta pela minha família para a Global, o senhor falou comigo: eu não quero a sua oferta em dinheiro. Eu quero a sua oferta sendo a sua família me servindo aqui em São Paulo. Eita. Então foi uma direção clara, eu entendi. Acabamos de fazer a sucessão rapidamente, assim, né? De concluir, marcar o culto mesmo, né? De fazer a transição. E estamos em São Paulo há 1 mês e 1 semana. Contribuindo nesse furacão que é a Alphaville. Nesse furacão. Cara, a Alphaville é impressionante. 20 mil pessoas passando por semana, uma membresia por volta de 15 mil membros. E assim, extraordinário de Deus acontecendo. Na quinta-feira nós tivemos o culto Fé com o Lucinho. Sim. Quase 200 pessoas à frente aceitando Jesus. É que pode, né? É o nascimento de uma igreja a cada culto. Isso numa quinta à noite. Fora os cultos de domingo, que são lotados de pessoas. Sim. Né, eu estive na Conferência Global e fiquei encantado com o que eu vi ali. É um agir de Deus. O próprio André Fernandes, ele falou isso. Ele falou: gente, a gente semeia e colhe. Só que Deus nos deu uma colheita muito desproporcional à semeadura. Isso é uma graça de Deus de uma forma espetacular, né? Porque, a Lagoinha como um todo, né? Não tem uma Lagoinha que você não veja essa expansão, esse crescimento e tal. Mas nesse momento ali é um ponto de avivamento muito forte, né? Há uma reflexão bíblica, né? A gente não chegou na conclusão, mas eu estou levando para a mesa lá alguma reflexão bíblica. O que nós, como povo de Deus, devemos fazer quando Deus nos confere grandes colheitas? Sim. A gente pode chamar de super safra, né? Eu gostei desse nome aí. A expressão de super safra é algo que é além de uma medida comum. Então você tem, por exemplo, a história de José no Egito, quando Deus visita Faraó e dá um sonho. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, 7 espigas gordas sendo devoradas por 7 espigas magras. O que Deus está dizendo com José? José, eu confiei ao Egito, à terra do Egito, que era o centro do mundo da época, uma super safra de 10 anos. Ou de 7 anos. 7, O que você precisa fazer nesse tempo? Bom, a sabedoria que eu te dou, para que você aconselhe Faraó, que você crie celeiros, para que você retenha 20%, ou 1/5 daquilo que você está colhendo na super safra, para que os outros anos de escassez não sejam tempos de devastação. Sim. Ao ponto que Faraó não só foi atingido, né, restaurado ou preservado
o Egito, como todas as nações daquela região, foram compradas. Foram preservadas pelaquela boa gestão, safra, né? E a boa gestão sobre a super safra. Então a nossa parte agora é criar uma boa gestão. Entendi. O que são os celeiros de agora? É criar uma boa, vamos dizer, uma boa... Como é que a gente faz quando a gente recebe as pessoas na igreja? É uma anfitrião boa, ali, uma recepção. Boa recepção, né? Uma boa ministério de integração. A consolidação, as células, né? Então, assim, o caminho lá está aberto para o recebimento. Mas Sim. como cuidar dessas pessoas? Quais são os celeiros espirituais para cuidar bem dessas pessoas? O Carisma lá é um deles. A gente está com uma turma, as turmas do Carisma de lá, somadas, hoje, atualmente, são 1.211 alunos. Então, assim, é o maior carisma do mundo. Então, o Carisma é um grande celeiro. Sim. Que a gente tem colhido as sementes, né? As vidas que Deus tem nos confiado. Uhum. Mas agora é essa expansão do ministério, né? A capacidade de integração, Sim. são as células, os voluntários, os cultos, os pastores para cobertar tudo isso, os líderes para cobertar tudo isso. Nós não estamos longe de um modelo que nós vivemos na matriz durante muitos anos. Sim. A matriz não teve a proporção de crescimento, assim, o número de crescimento, mas teve a proporção de crescimento. Sim, sim, sim. Então, quando a gente vê a matriz, no final dos anos 90 para 2000, a igreja tinha 2.000 pessoas, e depois foi para 6. Em 2 anos e meio, de 6 foi para 18. Então, assim, a gente já viu isso acontecendo na Lagoinha proporcionalmente. Sim. Não a mesma forma. E era numa época que não tinha rede social também, inclusive, para divulgar isso, né? Assim, eram os shows do Diante do Trono também, a gente via na mídia, aí a polícia contava um número, o bombeiro outro, não sei o quê, né? Mas hoje em dia a gente tem a internet, então, assim, a gente consegue acompanhar ao vivo tudo que está acontecendo. Então, não é que a gente tem que repetir tudo aquilo que foi feito, mas há princípios que estão no DNA espiritual da própria Lagoinha. Sim. Para ser uma igreja impactante. E uma outra coisa que nós precisamos de pensar aqui, né? Deixar como ponto ou como vírgula, mas se Deus está nos entregando tanto, Ele quer de nós uma expressão de um modelo, é a marca de um modelo. Uhum. Então, se nós formos fiéis a sermos uma comunidade fiel, Lagoinha, seja toda ela, e Lagoinha Alphaville não é diferente, Deus vai continuar nos usando como modelo, como usou o Lagoinha como modelo de inspiração durante muitos anos na gestão do pastor Márcio, agora do pastor André Valadão. Sim. Então, eu acredito que seja uma questão de modelo de inspiração. Não é uma igreja que só ela funciona, só ela é a expressão. Não é isso. Mas é uma igreja modelável. Uhum. Porque, ao meu ver, 50 anos atrás, Deus restaurou os dons espirituais. Né? A cura divina e os milagres no meio da igreja. Sim. Há 60 anos atrás, o movimento dos grupos pequenos. Há 100 anos atrás, né, com o movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo e oração em línguas. Então, parece que de tempo em tempo, principalmente nesses últimos tempos, Deus parece que vai restaurando atividades no seu corpo. Uhum. Adoração nos anos 2000, né, as células há tantos anos atrás, e aí vai. A gente vai, meu Deus, quanta restauração. Né? Isso aí é uma preparação para a grande colheita, para que prepare para a volta de Cristo, eu acredito. Mas qual é o momento que nós estamos vivendo como igreja brasileira? Talvez mundial, mas eu posso dizer brasileira. Sim. É Deus avivar um modelo de igreja saudável. Então Deus está entregando a comunidades de influência modelos para que esse modelo seja replicado no pequeno, no grande, no micro, no macro. Porque o modelo de igreja atual é um ponto de avivamento que Deus está entregando ao Brasil e às nações. Uma igreja leve que você pode entrar para servir, uma igreja de doutrina forte, que a gente não abra mão das escrituras nos norteando, uma igreja com pastores que buscam a integridade, uma visão extraordinária, uma igreja organizada que cresce, uma igreja midiática, né, que fala muito pela estética, sem perder a essência. Sim. Uma igreja que crê nos dons espirituais na sua plenitude, uma igreja que cuida das famílias, uma igreja geracional, não é uma igreja só de uma geração, não é só dos jovens, não. Não. É do bebê é muito transversal, no ventre ainda até o idoso, com gerações. Então, assim, eu acredito que modelo de igreja é a forma de avivamento atual de Deus para o Brasil e para as nações. E Lagoinha também está no meio disso. Né? Por isso que eu acredito nessa grande transferência de Deus. Eu estou chamando vocês para se modelarem ao modelo de liderança, de influência, assim, que pode ser reproduzido a outras igrejas. E se a gente for pensar assim, Alphaville, aqui em Brasília também, são igrejas relativamente novas,
mas está debaixo de um ministério muito, muito fincado na palavra e já tradicional no seu sentido histórico, né? Que passou décadas aí irrepreensivelmente vivendo em santidade, sendo um modelo, exemplo. Então, assim, existem anos de oração, de semeadura de oração, de dedicação, de preço pago, né? Que talvez algumas pessoas estejam colhendo hoje e nem mensurem o preço que um dia... o poço de Jacó que foi cavado, né? Sim. E hoje a água está ali. Sim, não só o pastor Márcio, sim, mas para nós sim. O pastor Márcio é o uma grande referência, ícone, né? De referência. Acabei de dar 8 horas de aula de liderança cristã. Eu devo ter citado umas 8, 9 frases dele. A marca que ele deixou para nós é extraordinário. A gente não pode esquecer que nós somos uma igreja batista da Lagoinha. Então a nossa base doutrinária é batista, é segura. Mas uma igreja que tem um símbolo como a descida do Espírito Santo. Sim. Então é uma igreja que lá, 66 anos atrás, viveu sobre o efeito do movimento de reformação, de renovação espiritual. Então, assim, esse modelo, né? Se você olhar para o pastor Márcio, ele não é um líder perfeito, mas é um líder pleno, onde a pregação da palavra sempre foi uma evidência, a formação de líderes ao lado também, a formação de acreditar que o louvor é uma expressão clara de Deus, né, entre os homens, a arte, a dança. Então, é uma igreja... Quando eu estive na Matriz, nos últimos 10 anos para trás, era mais de 200 ministérios. Então, 200 expressões de serviço à igreja, né? Naquele modelo congregacional, que você tem a semente do evangelho no coração de um povo e você precisa daquela igreja local se expandindo na variedade maior possível. Então, de coral a teatro, ao hip hop para Jesus, a recuperação dos ex-presidiários. Eu vi lá uma vez um ministério de pets, assim, você que gostava de animais e tal. Aí, como que isso é evangelístico, né? Porque hoje em dia tanta gente que gosta de bicho, falando, ó, tem uma célula ali que o pessoal vai e todo mundo tem um cachorrinho, um gato, isso aqui. O evangelho tem que estar onde as pessoas estão. Né? Você não vai deformar a mensagem do evangelho de jeito nenhum. Você vai levar a integridade. Mas no formato aonde as pessoas estão. Por isso que as redes sociais, por isso que nós estamos agora no podcast. Sim, claro. No YouTube, numa rede social. Exatamente por quê? Porque as pessoas estão nesse lugar. O evangelho precisa chegar onde as pessoas estão. Inclusive na conferência global, o pastor André, ele falou muito isso. Ele falou, pastores, vocês precisam estar no digital, precisam estar no online. Sim. E bom, não é uma coisa assim, mequetrefe, não dá, né? Então, assim, ele é uma inspiração. Tem que ser no mínimo como o Lago Cast da Lagoinha de Brasília. Pois é. E é engraçado, porque a gente já começou uns projetos aí, vão nascer outros LagoCast em outros estados. Sim. Porque a galera nos assistiu, gostou do modelo, gostou da logo, gostou da ideia, do formato, né? E aí eu falei, meu irmão, que benção. Passei todo o material, todos os arquivos, todo o brainstorm que a gente teve para construir esse conceito. E vai nascer outros LagoCast assim, porque realmente a gente é uma igreja e um se inspira aqui, nós nos inspiramos lá e a gente está vendo isso, né? É maravilhoso. Agora com o Dove Grant também, que é uma coisa... Eu fico assim, meu Deus, como é bacana, de conexão, né? A nossa comunidade. E aí você começa a se conectar com pastores de outras nações, de outros estados, outras igrejas, outros grupos e tal. Aí os heroes, eu vou conhecendo os outros líderes e tal. Você fala, meu Deus, que bacana, o que vocês estão fazendo aí? É uma genialidade. Eu falo com o pessoal, né, que é mais novo de Lagoinha, eu falo isso. Uma das grandes riquezas de Lagoinha, muitas outras existem, mas uma das grandes riquezas é exatamente essa riqueza de pessoas conectadas com valores extraordinários. Então você conhece muita gente boa no ambiente Lagoinha. Muita gente de Deus, muita gente dedicada, muita gente fazendo trabalho, né, incríveis, inspiradores. É uma benção. Glória a Deus. Nós não podemos pensar que é o único lugar onde Deus está fazendo, pelo amor de Deus. Não, misericórdia. Nem somos os melhores, mas estamos na agenda de Deus. Sim. E tem muita gente boa envolvida no projeto Lagoinha. Eu gosto muito de acompanhar as outras igrejas. Gosto mesmo. Também. Porque eu quero saber, inclusive umas até inclusive mais polêmicas, mas eu gosto de saber o que aquele líder está pregando naquele ambiente ali para ter uma noção. Até porque a moçada que a gente cuida às vezes pergunta. Então é bom estar matriculado no assunto. E aí eu vejo assim, cara, tem muitas igrejas maravilhosas que Deus está fazendo coisas incríveis. E a Ele seja toda a glória por isso. Sim. Mas se tratando da nossa casa, assim, é inegável, né? A gente se inspira, né? Demais. Esses dias agora eu passei na igreja da Alcance, Curitiba. Lá no sim. Quem está pastoreando lá é o pastor Marciano e a Hortência e a esposa Adriana. Nós fomos recebidos em 3 dias. Pensa numa igreja linda, uma igreja piedosa, uma igreja bíblica, uma igreja organizada. A gente sai de lá inspirado. E traz para nossa casa.
para Lagoinha modelos, Sim. né? Do que fazer, de como se estabelecer como igreja, como também pessoas de outras igrejas vêm a nós e a gente pode compartilhar de valores Isso é e maravilhoso. princípios estabelecidos, né? É. Muito bom, muito bom. E eu penso assim, concluindo esse assunto da sua ida para Alphaville, a Matriz hoje é uma igreja que às vezes fala, falando da Matriz foi para Alphaville e tal, aí outro de outra. Isso é bacana porque a gente vê igrejas muito estabilizadas e que já tem essa maturidade de envio, né? Porque a igreja lá é muito grande, mas eu penso assim, até formar essa nova geração, precisa de uma galera muito qualificada ali. Convocado para lá. Exatamente, para poder dar sustância, porque eu fico doido. Quem é pastor, em algum momento se coloca no lugar do André Fernandes. Fala, o que esse pastor está vivendo? Meu Deus, abençoa ele, guarda ele, livra ele. O que eu faria no lugar dele? Eu não faço a menor ideia. Eu só intercedo por ele lá e por todo o time que Deus tem levantado, porque é lindo de ver. Aqui as pessoas de outras igrejas, falam, cara, Lagoinha em Brasília está voando, né? E realmente, assim, bimestralmente é 100 pessoas sendo batizadas, 100 e poucas pessoas, 90 pessoas. E a igreja aqui, todo culto tem novos começos, a gente aceitando Jesus. E fala, cara, que bênção, glória a Deus. Aí a gente olha para o Alphaville, parece que o nosso trabalho é assim. Mas dentro da proporção do que Deus está fazendo, é algo espantoso. Então a gente está vivendo um momento assim sensacional, né? Mas eu tô para responder essa pergunta, eu não sei, mas nós estamos lá fazendo ela. O que fazer quando Deus nos entrega grandes super safras? Eu gostei desse super safra. Eu vou levar nas minhas rodas de conversa com os irmãos aqui, falar super safra, Jesus do céu, porque é bênção demais. Pastor, nosso podcast é mais curto que o normal, então eu vou precisar encerrar. Muita gente fala assim, poxa, eu gosto lá porque é rapidinho, a gente consegue ouvir. E tem gente que fala assim, mas por que você fazer acabou? Parte 2, 3, 4. Exatamente, esse é o negócio, né? Pastor, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, o senhor tem canal no YouTube, Instagram, TikTok, como é que funciona aí? Na verdade, o que está ativo é o Instagram, Instagram. Né? PR Gustavo Poubel, P-O-U, B de bola é L, PR Gustavo Poubel. E você me encontra lá no Instagram. No Instagram é o que eu deixo ativo. Pronto. E na descrição aqui do vídeo também eu vou colocar o seu Instagram. E o pastor, pessoal, para quem não sabe, amanhã, hoje é sábado, a gente está gravando no sábado, depois da aula do Carisma. Amanhã, domingo, pela manhã, o pastor vai ministrar aqui. Às 10h15 da manhã. 10h15. Então, eu também vou deixar o link dessa palavra, porque quando esse episódio entrar no ar, já vai ter acontecido a ministração. Então, eu vou deixar o link aqui também para você poder acompanhar a palavra dele. Bem, gente, a gente vai ficando por aqui, mas tem muitos episódios, outros episódios para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.